E aí estamos de volta, que bom que você nos esperou. E vamos continuar falando, né, que nós estamos falando sobre a cura das emoções. E temos aqui a nossa convidada, Rosiane Barreto, que está falando dessa experiência que aconteceu com o filho dela, que esteve entre a vida e a morte. E ela agora está falando da parte quando ele, né, quando Deus deu essa oportunidade de vida a ele, porque ela estava falando que a saturação dele ficou zero e que nunca se viu falar uma pessoa com a saturação zero conseguir estar viva, voltar, né? Mas para Deus nada é impossível e glória a Deus por isso. E aí, quando voltou para casa, o que foi que aconteceu? A filhinha dele nasceu, não foi? 2 dias depois. 2 dias depois, não foi, Rose? Conta aí pra gente, Rose, como é que foi, depois de tanta angústia, aí vinha uma alegria, né? A alegria de receber esse presente de Deus, porque havia no fundo do coração, apesar da esperança, da fé, havia aquele medo. De repente, 3 crianças sem o pai, não é? Mas houve um momento em que eu, no meu trabalho, eu disse, Deus, foi o momento de maior dor. Foi o momento onde eu cheguei assim foi o momento mais difícil para mim. Foi o momento em que eu disse, Senhor, eu entrego a vida de Júnior Barreto em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, porque até então é assim, cura, tira, cura, tira de lá, Senhor, as crianças, os filhos. Eu parei e disse, Pai, eu entrego em tuas mãos. Por quê? Eu me lembrei que quando chegou o momento de eu ter de Júnior nascer, o médico falou para o meu esposo, eu vou salvar a mãe, porque o filho não tem mais jeito. Ele está morto. Ele não tinha sinais e havia todo esse momento de angústia de que a minha vida tinha que ser salva e a dele não teria chance. Júnior nasce como um guerreiro, dizendo, é Deus quem determina se eu vou viver ou se eu vou morrer. E ele nasceu assim, sem chorar, sem nada, mas volta, vem a vida como esse guerreiro valente, sempre foi um guerreiro, né? E agora pela segunda vez, Júnior volta e o que me tranquilizou foi que eu pensava assim, o meu esposo, Júlio, acompanhou nesse momento de UTI, ficou com ele lá, né? Porque uma pessoa tinha que ficar. E eu pensava, será que Júnior está sentindo medo? Será que há alguma expectativa, né? Mas ele disse que estava tranquilo porque ele sabia que se Deus o recolhesse, Deus ia cuidar de tudo. Ia cuidar de tudo. Mas se Deus poupasse a vida dele é porque havia um projeto e um propósito maior. E ele até citou esse texto, nenhuma folha cai sem o consentimento de Deus. E isso me faz lembrar o texto lido nesta manhã. O texto lido neste momento é que a paz de Deus, que excede qualquer entendimento, a paz de Deus que ninguém compreende, ela guardará, olha aí, emoções, as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos corações em Cristo Jesus. Então, qual é a saída? Qual é o conselho? Eu digo, a grande sacada é entregar a Jesus as nossas ansiedades. Porque a gente sabe que a ansiedade é excesso de futuro. Como depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. Então, esse excesso de futuro, por que não abrir o coração, rasgar o coração e entregar ao Senhor e dizer, falar a verdade, Senhor, eu estou com medo, não é? Eu estou angustiada, eu estou com temor. Abrir esse coração a um Deus que pode mudar qualquer circunstância, a um Deus que tem milagre pronto para nós. É verdade. E aí, confiar. E essas circunstâncias que você está falando, como é que ter paz numa circunstância dessa? Isso. Né? E aí vemos que o Espírito Santo, se você entrega, o Espírito Santo vai chegar no seu coração e fazer com que aquela paz reine no seu coração sem você nem saber como você tá naquela situação. Né? Isso. E é isso que é lindo no Evangelho, né? É essa questão de saber que Deus está conosco em toda situação, em toda
em toda dificuldade, é só a questão de entregar e esperar nele. É difícil, Como- mas... É difícil, mas como a gente, quando faz essa entrega, né, Rose? Como a gente sente uma paz quando a gente verdadeiramente entrega, É inexplicável, É. inexplicável. E a experiência que vem no bojo disso tudo é que ninguém consegue sozinho, tá? A gente não pode tudo, a gente não sabe tudo e a gente não dá conta de tudo. Precisamos entender, nós não podemos dar conta de tudo. É nesse momento que igreja, amigos e família é muito importante. Porque quem foi que nos acolheu? Quem nos abraçou? A família, os amigos e a igreja. Porque aquela família nuclear estava adoecida. É. Mas aí vem o suporte de irmãos dentro do Brasil, fora do Brasil, em todas as denominações, em todos os lugares, haviam pessoas clamando a Deus. E Júnior diz assim, olha, Deus resolveu me devolver a vida porque ele disse, topou, eu não aguento mais de tanta gente que está insistindo, né? Muitas pessoas clamando a Deus. E nesse momento a gente sentiu o apoio de igreja, de amigos e de família. Então não se isole. Não pegue o problema e diga, eu dou conta, eu sou forte. Ninguém é forte. Verdade. Ninguém é forte. Verdade. É a palavra Muito de bom, consolo. Muito Ninguém. importante isso que você está dizendo, viu? É verdade. Porque tem muitas pessoas que se fecham, elas ficam eu não vou contar para ninguém não, que eu não Não tô busca bem, ajuda. né? Não vou buscar ajuda. E quando se vê, você vê, deu um tiro na cabeça. Por quê? Por quê? Porque Não deu exatamente conta. não estava bem, não deu conta. Precisava de ajuda, precisava de conversar com alguém, dividir e ir atrás de um socorro. Porque não existe super crente, não existe super mulher, não existe, né, É. super homem. Não existe, gente. Todos nós podemos adoecer. E temos- E da mente, sim. É. Por que a gente adoece de uma perna, do baço, da gastrite, do coração? E da mente, quando é da mente, a gente não pode. As pessoas dizem, não, é fraco. Não. A gente vive diante, né, Rose, de muitas situações. Muitas Maísa. situações. Difícil hoje nós estamos vivendo, é muita notícia ruim, é muita coisa. Então, se você não tiver pessoas ao seu lado que estejam lá dividindo com É, você, que pode te ajudar, né? né? As suas dores, os seus sofrimentos, esteja lá conversando. Se você não busca ajuda, não, eu estou precisando de um profissional. Eu não estou dormindo, eu só vivo chorando, só vivo com pensamentos ruins na minha cabeça, muito preocupado, tenho medo, estou cheio de medo. Então eu vou buscar uma ajuda. Isso. Porque eu quero ficar bem. Procurar se conhecer, Isso. saber suas áreas de fragilidade. Todos nós temos Todos nós temos. áreas de fragilidade. E aí, buscar suporte espiritual, né? É. Profissional e conversar, falar sobre o assunto, não se esconder, fugir dele, É. mas encarar o problema. É verdade. Fale sobre o problema, tá com medo de quê? Ora, se o próprio Jesus disse para os seus amigos, vamos orar comigo, porque a minha alma está cheia de angústia até a morte, e a gente achar que vai dar conta sozinho. E outra coisa, você falou uma coisa muito importante, é oração. Oração. A oração, a gente ensina até É para as crianças, terapêutica. é falar com Deus, né? Não é aquela coisinha certinha. Não, é falar com Deus, com o seu amigo, né? O Abrir Deus o que está ao seu coração. lado, abrir seu É. coração, né? É uma situação que você tá difícil, mas toma, Senhor, para ti. E assim, a questão do falar, que faz com que você bote para fora e começa a já ter outras ideias. Deus vem clareando a mente, né? Isso. Acontecendo as coisas. E o que a gente queria também saber de você, como foi entrar aquela alegria na sua casa, né? Porque Isso. depois de tanta turbulência, né, Valéria? Entrar a alegria ali daquela criança, uma novidade de vida, porque tudo passa. Tudo né? passa. Todas as circunstâncias difíceis que a gente passar na nossa vida, naquele momento, às vezes a gente acha que é só aquilo, a gente nunca vai sair, mas uma coisa é certa, tudo passa, Tudo passa. não é isso? E lá no período do coma, Júnior teve sonhos, Júnior teve algumas alucinações também, coisas que aconteceram pós-Covid. E ele, quando volta, ele pergunta ao médico sobre a bebê, a nenê. O médico disse, está esperando. 2 dias depois que ele chega em casa,
vem, a minha nora liga, Rose, é agora, né? É, Então, coisa assim, linda. eu que vi aquele homem que tão forte, cheio de garra, trabalhando e de repente tão debilitado, mas agora recebendo nos seus braços aquele presente que foi o nascimento da filha. E a recuperação dele foi extraordinária. O fisioterapeuta disse, você foi o paciente mais grave que eu tratei, mas foi o que mais rápido se recuperou. Então isso me faz lembrar o convite desse texto, não é? O convite do texto, traga para mim todas as vossas demandas, todas as vossas ansiedades, lancem sobre mim. O Cristo que convida-nos a jogar sobre ele sim, ele pode. É verdade. Ele tem o suporte, ele tem a força que a gente precisa, né? É verdade. E aí, eu louvo a Deus, porque hoje, agora, nesses dias, nós comemoramos um ano de ressurreição de Júnior no aniversário de mais um ano do Ian, que agora é o do meio, na época era o bebê, né? Então, mais um ano do aniversário do Ian e um ano de ressurreição de Júnior. Que eu pensei, meu Deus, poderíamos estar comemorando um ano da morte de Júnior. Mas Deus, Ele tem a chave da morte e do inferno e não tem quem possa contra isso. É Ele quem determina. É Ele quem determina. Então, como você falou, tudo passa. Nós sofremos por coisas que a gente sabe que vai passar. Elas vão passar. Mas só para, que já está bem pertinho de terminar, infelizmente é muito rápido, mas me diga uma coisa, Rose, como é que você teve aquela ressaca emocional que a gente tem, que depois a gente se arrasa, fica, né? Você teve, como é que foi? Você conseguiu enfrentar e seguir tudo bem? Se manter. Tive durante o problema. Durante o problema, eu chorava escondido porque não tinha ombro para chorar, com tanta gente sofrendo ao redor. Eu me escondia para chorar, mas eu sentia essa paz, que ela é real. Eu sentia essa paz, essa força e, na realidade, eu fui que estive melhor emocionalmente, né? E eu digo uma coisa, esse apoio que eu falei de família, amigos, igreja, me deu suporte para passar, para superar. Depois eu não tive a ressaca emocional, aquela de ficar, se ele tivesse morrido, se ele tivesse... Não, ao contrário. Eu me senti renovada pelo que, naqueles momentos de medo, que eu pensei que poderia ter sido o fim e não foi, eu saí dali fortalecida e pensando, ora, o Deus que fez aquela situação que parecia ser o fim, não foi o fim, então Ele vai cuidar de nós até o final de todas as coisas. Então, olha que maravilha, né? Que testemunho maravilhoso, gente. Vocês ouviram agora como foi edificante para todos nós, não é? Ver que, mesmo diante de sofrimento, de adversidades, de lutas, de dizer assim, é o fim, mas nós não devemos desanimar, devemos lançar a nossa confiança no Senhor, realmente lançar no Senhor, porque Ele vai dar essa paz, e é com essa paz, não é, que nós vamos ser vitoriosos, porque quando a gente entrega na mão do Senhor, a gente descansa, né? Então, muito obrigada, Rose, por você ter vindo aqui. Nós já estamos nos últimos minutinhos. Obrigada, Maísa, e fica para o próximo sábado a gente se encontrar aqui de novo, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.